E aí, pessoal, Geografia com Renato Araújo, continua aí o continente americano. Hoje a gente vai começar a falar de América do Sul, né? A gente vai começar a falar dos aspectos gerais, vamos falar da região das Guianas e da América Andina. Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Bolívia e Chile. América Latina, a gente vai deixar para outro vídeo. Então a gente vai começar aí já a falar sobre a América do Sul. Fica aí com mais uma videoaula Geografia com Renato Araújo. É isso aí, pessoal. Vamos falar um pouquinho então aí sobre a América do Sul, ok? Primeira coisa, pessoal, a gente vai dividir a América do Sul em três grandes partes. Ali em azul, as Guianas, formado por Guiana, Suriname e a Guiana Francesa. Andina em rosa, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Chile. E a Platina, Paraguai, Uruguai e Argentina. Tudo bem? Essa é a subdivisão. E tem o Brasil, que a gente não vai falar nessa aula, né? Hidrografia, pessoal. A América do Sul ela é bem rica em grandes bacias, a exemplo da bacia amazônica e da bacia do Prata, ok? Que são importantes bacias que você tem no Brasil. E na América Latina, você tem a bacia do Orinoco também, que é muito importante no norte, na região norte da América do Sul. Clima. O clima da América do Sul é extremamente diverso. Você tem três importantes correntes marítimas, a de Humboldt, que é uma corrente fria, né, que vai fazer com que você tenha muitos peixes ali na região do litoral do Peru e Chile, mas vai ter deserto também, como o deserto do Atacama, por causa da corrente de Humboldt, e também correntes quentes. As duas mais importantes, a corrente quente do Brasil, né, que está ali, Brasil, e a corrente quente das Guianas. Tudo bem, pessoal? Bom, isso faz com que o clima da América do Sul seja extremamente diverso, ok? Você vai ter o clima árido, você tem clima temperado, você tem clima tropical, você tem clima equatorial e você tem clima de altitude. Afinal de contas, a parte oeste da América do Sul, você tem a Cordilheira dos Andes, que é uma região de montanhas gigantescas, né? É muito importante lembrar que o clima também é marcado pela latitude. A América do Sul está aí entre o Trópico de Capricórnio e o Equador, fazendo com que grande parte, especialmente as áreas mais baixas, você tenha um clima equatorial, tropical, um clima quente, ok? Mas não se esqueçam que na região da Cordilheira dos Andes é o clima de altitude. Na região oeste, você tem grande atividade sísmica, afinal, você tem um encontro ali das duas grandes placas tectônicas, né? A placa tectônica de Nazca, que vai afundar no magma no processo de subducção, e a placa tectônica da Sul-Americana, que é onde está o Brasil, né? O Brasil tem terremoto? Tem, mas de baixa intensidade, porque o Brasil se encontra bem no meio aí da placa sul-americana, né? O Brasil está bem no meio. Então ele sente só os choques da placa, as ondas que vêm do choque das placas. Bom, vamos falar agora já da região das Guianas, ok, pessoal? A região das Guianas pega dois países e um território, né? Quais dois países, professor? A Guiana, o Suriname e o território da Guiana Francesa. Mas vocês estão vendo essa região que eu pontilhei ali de vermelho? É o escudo das Guianas. Isso quer dizer que no que a gente chama de Guiana, região da Guianas, Brasil, Venezuela também tem área, ok? Mas a gente vai tratar dos dois países e do território da Guiana Francesa. Começando aí então com a Guiana, que é uma ex-colônia britânica, conseguiu essa independência em 1966 e é um país muito pobre. Vive basicamente de agricultura, açúcar e arroz e mineração, bauxita e principalmente bauxita e ouro. E tem uma disputa territorial com a Venezuela. Tem uma região ali, a Guiana Esquimal, que é uma região que a Venezuela reivindica, tá? Que eu coloquei ali de preto, riscadinho ali de preto na Guiana, tá vendo? Ó? Vou riscar aqui para você de novo, ó. Essa partezinha da Guiana é uma região que a Venezuela reivindica. Tudo bem, pessoal? Além disso, o Suriname. O Suriname, pessoal, é uma ex-colônia dos Países Baixos, ou seja, da Holanda, né? Dos Países Baixos. E conseguiu sua independência bem recentemente, só em 1975. É interessante que o Suriname apresenta uma grande diversidade étnica, graças a essa questão, né, da colonização, com javaneses, indo-paquistaneses, mestiços, né, população branca. Então é um país bem diverso.
A língua oficial, a língua principal, não vou dizer a língua oficial não, mas a língua principal é o holandês, tá? E também é um país bem pobre, que vive basicamente de produção agrícola e da mineração. Ouro, principalmente bauxita e também alumínio, ok? A produção de alumínio já tem na Suriname. E finalmente, a Guiana Francesa. A Guiana Francesa não é um país. A Guiana Francesa, conforme a gente sabe, é um departamento ultramarino da França. Ou seja, é território francês na América do Sul. Isso quer dizer que tem União Europeia e euro ali, tá? Isso quer dizer que o Brasil tem fronteira terrestre com a União Europeia, né? Uma coisa bem interessante. Na Guiana Francesa, você tem o Centro Espacial de Kourou, né, que é por onde a Agência Espacial Europeia manda seus satélites, por estar mais próximo do Equador, é uma questão importante, tá? Mas é uma região que tem um desemprego bastante alto. Você tem mineração, ouro, existe um projeto de minerar ouro gigantesco, né, que ainda não estou colocando em prática, e bauxita. Um dos grandes problemas é a imigração ilegal, principalmente brasileiros garimpeiros, que vão tentar buscar ouro na Guiana Francesa, é um problema gigantesco. No ano passado, 2019, as queimadas da Amazônia chamaram muita atenção. E o Emmanuel Macron, ele reclamou muito do Bolsonaro em relação à questão da Amazônia. E perguntaram, mas o que é a Guiana Francesa? O que a França tem a ver com a Amazônia? E o Macron falou, somos da Amazônia. Ora, a Guiana Francesa tem território na Amazônia. Agora nós vamos para a América Andina, né? Os países que são influenciados pela Cordilheira dos Andes. Tudo bem, pessoal? Começando aí com a Venezuela, que é um problema gigantesco, uma questão gigantesca, cai bastante nos vestibulares. Quero que vocês prestem bastante atenção. Primeira coisa, tem que lembrar, petróleo, 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 petróleo. Venezuela é um país que vive basicamente do petróleo, é membro da OPEP, da Organização dos Países Exportadores, membro fundador da OPEP, e encontra bastante petróleo ali na região de Maracaibo, ali naquele lago a oeste, no noroeste da Venezuela. É um país de quase 29 milhões de habitantes e o IDH vem caindo bastante, está indo na posição 96, né, no 96º, com um IDH de 0,726, a expectativa de vida de 72 anos. De 1998 a 2013, a Venezuela viveu o famoso governo Hugo Chávez. Foi um governo bastante popular na Venezuela, que contava com grande apoio da população pobre, porque ele fez grandes reformas sociais no sentido de distribuição de renda. E com isso você teve um crescimento econômico muito alto durante o governo Chávez. Em 2002 ele sofreu uma tentativa de golpe que falhou, fracassou, mas que por incrível que pareça, aumentou ainda mais a popularidade dele. Ele morre em 2013. Assume o vice, que é eleito e depois reeleito, o Nicolás Maduro, que é o atual presidente. Apesar que muitos países não reconhecem, né? Reconhecem o opositor Guaidó como presidente, principalmente porque dizem que na reeleição do Maduro existiram aí fraudes. O Maduro, ele realmente é um ditador, e ele não conta com a popularidade do Hugo Chávez. E ele mantém o governo, ele consegue se manter graças ao apoio da cúpula militar, que foi toda trocada no pós-golpe contra o Hugo Chávez. O governo Maduro, pessoal, está vivendo uma profunda crise econômica. Alguns economistas chamam da mais grave crise econômica da história do mundo. Essa crise econômica tem alguns motivos. Primeiro, a enorme dependência do petróleo, que levou a uma crise. Doença holandesa, né? A doença holandesa, que é um país que depende muito de uma commodity, quando o preço dele cai, ele quebra. O controle de preços e o controle do câmbio, que existe por parte do governo, mas na realidade não existe. A enorme tensão política, setores da Venezuela que não aceitam o Maduro como presidente. Hiperinflação que vem destruindo a economia venezuelana. E há um derretimento do PIB. O PIB venezuelano caiu cerca de 60%, 50% nos últimos anos, levando a uma crise humanitária, que leva a migração para países vizinhos, Brasil, Colômbia, Equador, que tentam chegar no Equador, Peru, e um enorme problema para toda a Venezuela, né, pessoal? É um problema gigantesco que a gente não pode negar. Não dá para defender o Nicolás Maduro, não dá para defender o Guaidó também, mas alguns dizem uma nova eleição seria a saída. E agora, pessoal, vamos falar um pouquinho aí sobre Colômbia, né?
Colômbia, pessoal, é um país aí de 50 milhões de habitantes, né? E o IDH é um IDH médio, que aí tá com 0,761, né? 0,761, que coloca ele na oposição de número 79 no ranking de IDH. A expectativa de vida, 77,1 anos. Os principais centros urbanos, e isso é muito importante que você saiba sobre Colômbia, são Cali, Medellín e a capital, Bogotá. Que eu estou circulando ali, ó. Bogotá, Medellín e Cali. Esses três tem que saber. Barranquilla, ali no litoral, próximo ao litoral, também é importante. E duas cidades turísticas, Cartagena e Santa Marta. Santa Marta é interessante, né, pessoal? Porque você é a primeira cidade das Américas, né? A primeira cidade de todo o continente americano e está virando um grande polo turístico. Desculpa, a economia da Colômbia é a terceira maior da América do Sul. Só perde para Brasil e Argentina. Com grande exportação de café, a mineração, ferro, carvão mineral, petróleo e esmeralda é bastante importante. Esmeralda, inclusive, vou colocar de verde, é o maior produtor de esmeraldas do mundo, esmeraldas de altíssimo valor. E uma coisa importante aí, em 1999, os Estados Unidos lançou o chamado Plano Colômbia, que é um plano de ajuda para combater o narcotráfico e as guerrilhas, ajuda militar e ajuda econômica. Por exemplo, a questão do café é interessante, porque os Estados Unidos garantiu a compra de café colombiano em troca de mais dinheiro, um valor mais alto. Isso fez com que muitos produtores de folha de coca parassem de produzir folha de coca, e passassem a produzir café. Duas questões importantes, FARC e ELN. Além da questão do narcotráfico, FARC, Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, e ELN, Exército de Libertação Nacional. Durante décadas, transformaram a Colômbia quase numa guerra civil, lutando pelo socialismo. Em 2016, foi firmado um acordo de paz com as FARC, liderado pelo presidente Juan Manuel Santos, que inclusive ganhou o Nobel da Paz por esse acordo. No entanto, o atual presidente Iván Duque se elegeu na plataforma de não concordar com o acordo de paz, acreditar que as Farc tinham que ser derrotadas até o fim. O Iván Duque vem sofrendo várias derrotas no Congresso, a popularidade dele caiu porque ele cancelou as negociações com o Exército de Libertação Nacional, que estava acontecendo também negociações de paz, e por causa do retrocesso no acordo de paz com as Farc, em 2019 você teve aí o anúncio de que as Farc voltariam, o que para muitos representaria aí um enorme retrocesso. Agora, vamos falar de três países, Equador, Peru e Bolívia. Começando aí com o Equador, que é um país muito pobre, né, 17 milhões de habitantes, né, principalmente nas duas grandes cidades, Quito, a capital, e Guayaquil, ali no litoral, e com o IDH de 0,758, ou seja, ocupando a posição de número 85. A expectativa de vida é de 76 anos. Economia baseada venda de bananas, por incrível que pareça, parece incrível, mas é um dos grandes destaques do Equador, e petróleo. O turismo, pessoal, vem alcançando muito importante, principalmente Galápagos, né, a questão de Darwin, etc., e turismo de vulcões, né. O atual presidente é o Lenín Moreno, que vem enfrentando uma das mais graves crises por causa do chamado Covid, o Covid-19 que a gente está enfrentando aí esse ano de 2020 e está matando milhares de pessoas no Equador por causa da situação de pobreza e miséria. O Peru, 32 milhões de habitantes, o IDH 0,759, ocupando aí a posição de número 82. Expectativa de vida, 76 anos. E é um país também bem pobre, apesar de ter tido um bom crescimento econômico. A economia, pesca, porque, importante lembrar, principais cidades, Lima, capital, Cusco, Arequipa, que é a segunda mais importante, Puno, que é colado ali no lago Titicaca, que divide com a Bolívia, e Quitos no norte. A pesca é muito importante, lembrando que no litoral peruano passa a corrente fria de Humboldt, que é muito importante, o litoral fica frio e tem muito peixe. Mineração de prata ainda é muito importante, cobre também. A indústria têxtil, né, com a lã de lhama, de alpaca, é muito importante. E o turismo. Cusco, por exemplo, quase 90% da população trabalha com turismo, principalmente por causa de Machu Picchu, ou também lembrando as linhas de Nazca. Como vários países latino-americanos, o Peru vive uma crise política. Só para você ter uma ideia, em 2019, todos os ex-presidentes
peruanos estavam ou presos ou investigados e teve um que se suicidou. O mais famoso deles, o Alberto Fujimori, que foi um presidente ditador na década de 90. Está preso. O atual presidente é o Martim Vizcarra, que assumiu porque o antigo presidente teve que renunciar por denúncia de corrupção. E finalmente a Bolívia, que é também um dos países mais pobres do mundo aí, e da América do Sul o mais pobre. 11 milhões de habitantes, cerca de 11 milhões de habitantes, um IDH de 0,703, colocando ele na posição 114, e a expectativa de vida de 71 anos apenas. A economia, uma economia baseada principalmente na mineração, né, estanho, lítio, gás natural, principalmente. Hoje, a grande fonte de renda é o gás natural, vendido principalmente para o Brasil através de um gasoduto, um gigantesco duto que sai da Bolívia, atravessa todo o Brasil. A população vive ali em La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, que é da onde vem o gás, a região mais rica, e vem crescendo o turismo também. Vive uma crise política. Evo Morales, primeiro presidente indígena da Bolívia, um país de maioria indígena, governou de 2006 a 2019, com grande popularidade. Sofreu na reeleição um golpe, acusaram ele de fraude, e assumiu uma senadora, Jeanine Áñez, que para muitos foi um golpe gigantesco na Bolívia. E finalmente, o Chile. O Chile tem a característica de apresentar aí uma das melhores condições sociais da América do Sul. Com uma população de 18 milhões de habitantes, né, fica ali fininho, ali, né, totalmente dependente da Cordilheira dos Andes, totalmente influenciado pela Cordilheira dos Andes, é um país que está no 42º lugar do IDH. IDH de 0,847, expectativa de vida de 30 anos. Se não me falha a memória, é a segunda maior expectativa de todas as Américas, só perde para o Canadá. Economia baseada no cobre, tem que pôr isso na cabeça, não esqueça, cobre. Pesca também, igual o Peru. Turismo, vinho, vende muito vinho, exporta muito vinho. A população vive ali em Valparaíso e Santiago, lembrando que ao norte, ali perto de Antofagasta, você tem o deserto do Atacama. Em 73, você teve um dos momentos mais tensos da história do Chile, o golpe militar no governo Allende. O governo Allende, o Salvador Allende, era um governo de esquerda que vinha fazendo reformas sociais. E o Pinochet deu um golpe nele com total apoio e participação dos Estados Unidos e instaurou uma ditadura que durou de 73 até 89. Essa ditadura foi uma ditadura ultraliberal, liberalismo total, né, com baixíssimo crescimento econômico. Se você olhar ali no gráfico, o período do Pinochet cresceu em média menos de 1%. Quando cai o Pinochet, entra uma coalizão de centro-esquerda que dominou a política chilena até 2009, o Concertación. Esse período é um período bom para o Chile. É um período em que o PIB vai crescer mais de 4% em média. Depois vem o Sebastián Piñera, volta o Concertación com a Michelle Bachelet e agora vive o Sebastián Piñera, que vive uma série de protestos. Em grande parte porque o ritmo do crescimento caiu bastante, como em toda a América do Sul, e a questão da previdência que vem atingindo bastante os idosos aí no Chile. Uma coisa importante, no norte você tem aí o deserto do Atacama, que é o deserto mais seco do mundo, vale a pena visitar. E aí, pessoal, curtiram? A América do Sul, para mim, é um dos melhores, mais belos continentes que eu já pude estar em alguns países, e eu gostaria que todos vocês conhecessem mais esse lindo continente que é a América do Sul. Pessoal, a gente vai ter vários filmes sobre a América do Sul, como não podia ser diferente. A gente vai focar aí na América Andina, obviamente. E eu vou indicar alguns para vocês. Começando aí com esse filme aqui, que na verdade não é um filme, é um documentário. São 4 documentários. A Batalha do Chile, que vai contar um pouquinho a história do golpe e do que veio depois do golpe do Salvador Allende e depois o que aconteceu com o Pinochet ali, né, o governo dele. E a batalha, a desigualdade, todo o poder ali que se desenrolou no Chile da Revolução. E, indo nessa esteira, eu não posso deixar de indicar No. No é um dos melhores filmes aí que já existiram, já fizeram, né? É com o Gael Garcia Bernal e conta a história da campanha que foi feita nos anos 80, no final dos anos 80, em 88, para derrotar no plebiscito o ditador Augusto Pinochet. Augusto Pinochet. Foi indicado ao Oscar em 2003 por melhor filme estrangeiro. Eu quero que todo mundo veja esse filme. Além desse, Maria Cheia de Graça, né? Indicada a melhor atriz,
É um filme que conta a história de uma colombiana que é mula. Ela vai levar cocaína no estômago para os Estados Unidos e vai contar um pouquinho a história das mulas que levam drogas para os Estados Unidos. Maria Cheia de Graça é um outro filme que eu quero que vocês vejam. E, finalmente, sobre Bolívia. Um documentário chamado Crise é o Nosso Negócio, que mostra um pouquinho como é que as eleições da Bolívia foram manipuladas na década de 2000. E depois fizeram um filme sobre esse documentário, chamado Especialista em Crise, que é com a Sandra Bullock. O filme é totalmente baseado nesse documentário. Eu quero que vocês vejam os dois filmes. É um pouquinho aí sobre a América Andina. E continue com Geografia com Renato Araújo. Valeu, galera!